Hoje eu vou te contar como que foi meu primeiro mês vivendo de trade. Eu vou voltar um tempo na minha história e vou trazer coisas importantes, peças importantes que fizeram isso acontecer para que você coloque no seu dia a dia e consiga alcançar os resultados que vocês tanto sonham, os resultados que vocês tanto precisam alcançar. A consistência de ganhos do day trade. Sim, eu estou falando de colocar a grana no seu bolso de maneira consistente. Isso, mais do que o contrário do que as pessoas acham e fazem por aí, existe técnica, existe método para se alcançar. Não é simplesmente um achismo, não é uma coisa que vai acontecer se você se esforçar muito, alguém vai te premiar. Muito pelo contrário, você não vai precisar se esforçar tanto assim. Você vai precisar colocar esforço no lugar certo e na hora certa. E é isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, é isso que eu vou te apresentar diretamente aqui no meu fundo, que eu estou em Orlando. Coisas, dicas valiosas para que você alcance a sua consistência de grana no menor tempo possível, fechou? Se for relevante para você, no final eu vou contar com a sua inscrição nesse canal, mas por hora deixa o seu like aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da websérie 10 anos em 1. Fala rapaziada, Paulo Lima na área. Sem mais delongas, cara, bate-papo hoje, olho no olho aqui. Eu quero trazer uma informação que eu tava pensando hoje o dia inteiro, o que eu ia trazer de valor para vocês nesse vídeo, não só contar como que foi ali o meu primeiro mês vivendo de trade e as coisas que eu encontrei que fizeram com que isso fosse possível, que fizeram com que eu alcançasse ali um mês de consistência, um mês de ganhos. Para muitas pessoas vão olhar para assim, é só um mês, cara, você precisa de mais. Sim, mas assim como eu mostro em outros vídeos aqui para vocês, as pequenas vitórias, elas vão te proporcionar no futuro grandes vitórias. Se você olhar para assim, eu queria um ano de consistência, parece muito longo, mas se você fala assim, eu vou ser uma semana consistente, já ficou mais curto, já ficou mais fácil de alcançar. Se você fala assim, cara, eu vou me propor a fazer isso essa semana e eu vou terminar ela desse jeito. No final da semana, você vai ter condição de avaliar se você realmente conseguiu desempenhar com aquilo que você se propôs ou não. Se ficou alguma coisa fora do lugar, alguma ponta para apertar, alguma coisa para ajustar, você consegue avaliar. E da mesma forma, um mês. Se você fecha ali muitas vezes um mês no positivo, é claro que isso ainda não te coloca um cara consistente para a vida, mas você tem condição de avaliar várias coisas que você fez de forma positiva e coisas que você fez de forma negativa. E uma delas que eu quero te contar agora, direto ao ponto que eu avaliei no meu primeiro mês vivendo de day trade, eu olhei para trás e falei assim, cara, esse primeiro mês vivendo de day trade, eu fiz uma coisa que eu tinha um hábito de não fazer, que é automatizar. Presta atenção, isso é importante, esse é o foco central aqui da ideia que vai te trazer para a facilidade de ter ganhos consistentes. Eu falei assim, esse mês, uma coisa que eu fiz diferente foi automatizar todo o processo de coisas que eu não executava bem. Aí você vai falar assim, calma, peraí. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade no meu começo, que hoje não é mais, por questão de treino, era estopar a operação. Eu tinha muita dificuldade de estopar uma operação, principalmente a que estava dando prejuízo ali, porque na época eu ainda usava stop gain, né? Então eu tinha muita dificuldade de usar um stop numa operação de prejuízo, numa operação perdedora. O negócio virava lá, eu sabia que estava no ponto do stop, mas eu não queria, eu segurava um pouquinho a mais, ia. Eu falei assim, tá bom, eu tô pecando nisso aqui. Isso aqui é um ponto que eu estou fazendo errado. E para esse mês, que foi o meu primeiro mês vivendo de trade, o que eu trouxe para o meu planejamento? Eu falei assim, olha, nesse mês não tem negociação com stop. Nesse mês eu não vou negociar com stop nenhum. Bateu no ponto, eu vou estopar. Como? Eu automatizei através de uma ordem oco, que tinha sido lançada na época lá, de forma mais simplificada pelo Profit. Então eu falei, cara, já que a minha entrada é assim, eu vou colocar stop e objetivo na operação. Eu executei a minha operação, ela já vai programada com stop e objetivo. Ordem oco, todos vocês conhecem, nada de novo por aqui. Feito isso, eu comecei a incorporar dentro do meu sistema de automações ali que eu já trazia, que era os R$500 por dia, né? Que eu tinha R$500 de risco para correr por dia. Então eu deixava na corretora 600, 650, obviamente eu não fugia ali à margem de garantia. Era uma outra coisa que eu automatizei, que é o quê? Eu não tenho uma gestão de risco afiada? Não tem ninguém que me controla? Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar R$650 na conta corretora. Moral da história, eu tirei de mim um peso. O outro peso que eu tirei foi os stops automáticos, ou seja, eu não dependia mais de mim. Eu fiz uma entrada, a plataforma já colocava embaixo. Você vai falar assim, Paulinho, mas tem como cancelar? Mas aí também não tem condição, né? Se você não tem autocontrole, aí o problema não é nem o trade. Então, assim, um segundo nível que eu coloquei para mim, justamente esse.
foi automatizar o meu stop. Por quê? Porque eu sabia que eu deixava ele fugir, eu sabia que eu deixava ele mais do que podia, do que eu tinha programado, e eu sabia que isso estava me prejudicando. Moral da história, eu comecei a limitar os meus stops, porque eu não, a plataforma os colocava para mim, não eu que tinha lá e colocar, e ela vou deixar mais um ponto, mais 2, mais meio, não. E aí a minha taxa de acerto caiu um pouco, porque várias dessas operações que eu eventualmente não stopava voltavam e me dava ali lucro, né? Mas a minha taxa de acerto caiu um pouco, ou seja, eu vim perder mais dinheiro, só que eu terminei o mês ganhando dinheiro, eu terminei o mês no positivo. E aí eu olhei e falei assim, cara, olha que louco isso. Eu perdi mais, eu errei mais vezes, e mesmo assim eu terminei ganhando dinheiro. E por mais que eu te fale isso nesse vídeo aqui, olhando dentro do seu olho, por mais que eu te conte, transmita essa história que é real e aconteceu comigo no meu passado, lá não sei quantos anos atrás, você precisa mais do que a história. Você precisa sentir a emoção. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já sabia de tudo isso que eu fiz nesse mês. Assim como muito provavelmente você que está me ouvindo, você já sabe disso. Já está cansado de ouvir, inclusive, talvez, pessoas por aí falam, olha, tem que stopar, tá parecendo que é velho chato que fica lá repetindo as coisas. Você já sabe. Mas talvez você não tenha sentido essa sensação ainda. Ou se já sentiu a sensação de fechar uma semana, um mês positivo, 2 meses positivo, e por algum motivo você se perdeu no meio do caminho, você precisa resgatar essa sensação, você precisa resgatar esse sentimento. Nós, como seres humanos, a gente precisa ser motivados o tempo todo. Por isso que as pessoas têm dificuldade de traçar metas e objetivos e cumprir, porque elas traçam coisas longas demais. Igual, por exemplo, daqui a pouco, nós estamos hoje, sei lá, dia 14, 15 de dezembro, daqui a pouco vai virar o ano. A hora que virar o ano, irmão, é todo mundo, é vida nova, ano novo, vida nova, o cara faz 1 milhão de plano para academia, o cara faz, é o ano que ele vai ficar rico, é o ano que ele vai economizar, é o ano que ele vai ficar magro, é o ano que ele vai se dedicar, vai ler um livro por semana e não vai fazer porra nenhuma. Sabe por quê? Porque as metas são longas demais. Elas não têm estímulo. Porra, esse ano é o ano que eu vou ficar rico. Tá bom, e aí? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser com o seu planejamento de ficar rico? Qual que vai ser o critério? Nós precisamos de fases. Nós precisamos de estabelecer métricas. Não é aquela metinha, eu preciso ganhar 100 e perder 50. Não, você precisa sentir com que você evolui, com que você cresce, com que você está se desenvolvendo. E aí, o poder dos pequenos ganhos e dos pequenos hábitos, ele traz para você uma sensação que você, caso já teve 1 mês positivo ou 2 meses positivo, você precisa resgatar, que é o quê? A sensação que você está fazendo certo, a sensação que você está sendo, que o lado ruim de ter que stopar uma operação está valendo a pena porque está sobrando dinheiro na sua conta. Assim, à medida com que você automatiza os processos ruins e difíceis, porque você vai falhar, eu falho, você, como se fosse ser humano, com certeza você vai falhar, é normal, não tem nada de errado com isso. Se você começa a automatizar os lados ruins de fazer, você passa para frente, você terceiriza e você começa a entender que mesmo que aquilo esteja sendo executado, por mais que a dor não seja tão grande agora porque está automático, mas está sendo feito e você às vezes está até perdendo mais dinheiro, só que está sobrando mais grana, você para, olha, pensa, reflete e fala assim, cara, faz sentido para mim. Porra, tá bom que tá estopando mais e tal, às vezes, né, pode acontecer, igual aconteceu comigo, no meu primeiro mês ali que eu alcancei a consistência, e aí você vai olhar e falar assim, cara, mas tá valendo a pena, tá fazendo sentido pra mim isso daqui. Por que tá fazendo sentido? Pô, porque eu tô ganhando dinheiro, eu tinha dificuldade, eu me estressava, eu até cheguei a fechar um mês positivo, mas, porra, passei tanta raiva, tanto estresse, uma loucura ali, esse foi mais tranquilo. Eu perdi um pouquinho mais, beleza, tomei uns stops que eu não queria ter tomado, beleza, mas sobrou grana, eu fechei um mês positivo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai fechar o seu 2º mês positivo. Aí você vai parar para pensar, cara, parece, olha que louco, eu lembrando, parece que eu tô encontrando um caminho, parece que eu acertei o fio nesse negócio aqui. E aí você vai parar, vai olhar e vai pro 3º mês, e talvez esse 3º mês ele vai dar uma plaqueada, porque você ganhou uma confiançazinha no penúltimo, e aí você vai lá, olha e fala assim, não, agora eu vou, e desregula alguma coisa que estava funcionando legal, e aí você vai olhar e fala assim, olha, será que eu acertei mesmo? Será que eu volto? Isso tudo são fases com que você vai precisar passar e você vai precisar viver, porque só quando você tiver o sentimento aqui de tudo isso acontecendo na sua vida, e eu quero que aconteça, é para isso que eu estou fazendo esses vídeos, é que você vai aprender a valorizar
todos os processos automatizados de todos os respeitos, de limite, de stop, de objetivo, de ganho, de lucro, porque não adianta nada também você automatizar o stop, o travar na conta da corretora, igual eu faço até hoje. Vão falar, pô, Paulinho, larga ser velho, antigo, tem trava no profit. Tudo bem que tem trava no profit, eu uso travado na conta da corretora, cada usa como quiser, entendeu? E aí não adianta nada você ir lá e também deixar o lucro correr solto, a operação virar e te stopar, né? Acontece mais do que vocês imaginam. Moral da história, isso não vai fazer muito sentido até você sentir. Nada das coisas que eu te falo aqui vão fazer sentido. Eu posso vir aqui te contar uma história trágica, triste, sobre um dia que eu perdi muito dinheiro. As pessoas vão olhar com verdade, dói, né? Mas elas não vão ter passado por isso. E muito provavelmente você só vai saber o tanto que é ruim fazer um preço médio louco e tomar um dinheiro, perder um dinheiro que você não podia ou que você não queria, quando você fizer com o seu. Então você precisa, mais uma vez, sentir. Você que está aqui comigo até agora, 11 minutos de vídeo, eu queria te convidar a fazer um teste, eu e você aqui. Qual que seria esse teste? Seria o seguinte, cara, se compromete com você, agora não, porque nós já estamos no dia 15 de janeiro, não adianta mais. Se fosse você, eu ficaria mais estudando aqui ao longo dos dias. 15 não, acho que hoje é 14, 13. Faz um compromisso com você, daqui uns dias vai sair um vídeo nesse canal, te ensinando a fazer um planejamento a viver de trade em 2023. Pega esse vídeo e se compromete a executar ele em janeiro, mas não só assim, 1º de janeiro, vida nova, ano novo, vamos lá, vou executar. Não, você vai pegar na primeira semana de janeiro, primeiro dia útil de janeiro, assim, cara, essa semana aqui eu vou fazer isso. Fechou a semana, você vai falar assim, cara, eu tive esse resultado aqui, isso aqui eu fiz legal, isso aqui eu não fiz, essa operação aqui eu cancelei, mudei, mexi, ou seja, isso aqui, essa semana foi boa por isso ou não foi boa por isso. Aí você vai para a segunda semana. Aí você vai chegar na segunda semana, você vai olhar para assim, essa semana foi boa por isso, não foi boa por isso. Terceira, a mesma coisa. Quarta, a mesma coisa. Finalizado isso, você vai fechar o seu mês. Muito provavelmente, se o seu sistema for bom, se o seu gerenciamento de risco estiver adequado, se você estiver no momento certo de aplicar aquilo no mercado, você vai fechar o seu primeiro mês positivo. Sim, eu estou te prometendo, olhando aqui dentro do seu olho, que se você fizer as coisas de uma maneira certa, não fizer nenhuma cagada, o seu sistema for minimamente bom, você está a um passo de fechar o seu primeiro mês ganhando dinheiro com day trade de forma consistente. Não é na sorte, não é na loucura, não é no oba-oba, não é na indicaçãozinha de alguém, é seu, é mérito seu, nem é mérito meu, estou só aqui te fazendo o caminho, te mostrando o caminho que precisa seguir. Você vai bater no peito assim, eu fechei o primeiro mês positivo. Você vai voltar aqui nesse canal, você vai falar assim, Paulinho, eu escutei aquele vídeo lá do dia que você nem sabia qual que era, se é 13, 14 ou 15 de dezembro, e foi muito bom pra mim, valeu, eu tô indo pro meu segundo mês. Eu quero te ver aqui. Sabe por que eu tenho tanta certeza do que eu tô te falando? Porque foi assim pra mim, e eu quero que seja assim pra você. Fechou? Eu espero que você tenha curtido, que eu tenha conseguido agregar e te motivar para começar 2023, não igual os caras fazem por aí, ano novo, vida nova, não. Com meta, objetivo e lugar que você vai chegar. Fechou? Valeu demais, eu te vejo para mais um vídeo amanhã. Deixe seu like, se inscreva nesse canal. Fui!